Verdade. Está gravando. Meu Senhor, Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela esforço até aqui na tua presença, para os canais da tua palavra e da tua força, Pai. Nos ensina a ser fiel como diz, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, nos dando sabedoria, Senhor, para livrarmos todo mal, Pai, e procurar santidade como o Senhor é santo. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Prepara o teu pregador, Pai, que já tem a tua palavra, Senhor, e abre o nosso coração para entendê-la, Pai, e aceitar a tua palavra, que é vida, Pai, vida e abundância. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito e louvado seja o nome do nosso Deus, né? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz seja convosco, amém? E boa noite também às famílias que vão entrar na live também. Que Deus abençoe também a cada lar, a cada família também nesta noite. Em nome de Jesus, alcançando aquelas pessoas que não puderam estar aqui. Que o Senhor Deus abençoe, cure, liberte, em nome de Jesus. Convido, amados irmãos, a abrir em Mateus capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós estamos para louvar, adorar o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração totalmente ao Senhor. Mateus 6, versículo 9. Glória a Deus. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Então vamos ler? Amém? Amém. A oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que oração maravilhosa, né? A oração que Jesus deixou para cada um de nós. A hora que nós, a qualquer momento do dia, qualquer momento da noite, nós oramos essa Pai Nosso, que é uma oração facinho de você guardar na tua memória. E é facinho de lembrar e estar orando, sempre que for preciso, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. E eu aconselho vocês, amados, na hora que vocês entrarem no teu quarto, ajoelhar lá do lado da tua cama, ore o Pai Nosso, que é a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para cada um de nós. Amém? Agora convido os amados irmãos a louvar e adorar o nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos entregar o nosso louvor ao nosso Deus. Abra o teu coração e abra os teus lábios e louve o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és poderoso, misericordioso. Em
nosso nos céus. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Aleluia, Jesus. Deixa o céu descer sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Em nosso no céu. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre a tua vida. Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia, Jesus. Glória te damos, Pai amado, Pai querido. Aleluia. Deixa o céu descer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Como é bom estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor. Aleluia. Adorando o teu nome. Como é bom. O tempo todo o Senhor é bom. O teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Deus é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Deus é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. É o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, amém. Teu é o reino, teu é o poder
e tua é a glória para sempre. Amém. Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, ao nosso Deus, ao nosso Jesus, ao nosso Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai amado, Pai querido. Um novo dia virá, só basta nós cremos, confiarmos no Deus que nós servimos. Vai passar, Tudo vai ser diferente. não Há há mal que nunca se acabe, dor que dure para sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Tarde vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure para sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. nunca perca a Esperança, um novo dia virá. Força, não desista. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Aleluia! Que louvor maravilhoso, né? É Deus falando para você não desistir, que a tua vitória vai chegar, né? É você insistir, persistir e acreditar, mas não desista. Acredita que Deus está aqui e Deus também está aí, no teu lar, na tua casa, na tua família. Não desista da tua família, não desista do teu esposo, não desista da tua esposa, não desista dos teus filhos. O próprio louvor está falando, a tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Só basta você continuar orando, você continuar clamando pela tua família. É o que Deus quer. A nossa família servirá o Senhor junto com você. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos crer, vamos confiar que Deus está aqui e Deus também está aí com vocês. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render
vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale, no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos do Senhor. Aleluia. Nós precisamos de Ti, Pai. Aleluia. Senhor, eu preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, me esconder nos Teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja Ti, juntos com os anjos cantarei, Tu és santo, és exaltado, aleluia. Aleluia, 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 Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Como é bom, né? Aleluia. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e vem nos derramar aos Teus pés. Nós temos que nos render ao nosso Deus, a esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. Só temos que dar glórias e aleluias mesmo, né? Glórias e aleluias ao nosso Deus poderoso, misericordioso, aquele Deus que morreu naquela cruz por cada um de nós. Morreu naquela cruz, verteu aquele precioso sangue, Ele perdeu por mim e Ele perdeu por vocês. Aquele precioso sangue, Ele deu naquela cruz, naquele calvário, por cada um de nós. Aleluia, Pai. Só temos gratidão a esse Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os reinos Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos Se abalam, os povos se curvam, as as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno,
igreja te adora. Nós te adoramos sim, Pai. Aleluia. Declara isso ao nosso Deus. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos lá, amados. Aleluia. Reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. O teu reino é sempre eterno, Pai. E nós estamos aqui para isso, Senhor. Para estarmos com o Senhor na tua presença, Pai. Agora estamos aqui na tua casa, louvando, adorando o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada irmão que já se faz presente aqui. Abençoe aqueles que não puderam também estar aqui essa noite. Abençoe também as famílias que estão no lar também, escutando o nosso Deus aqui e presente aí. Muito obrigada, amados irmãos. Vamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos receber o pastor Roberto. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Papai amado, papai querido, nós estamos aqui, Pai, agradecendo ao Senhor desde já, Pai, por esse louvor, Pai, maravilhoso, Pai, para a honra e glória do Senhor, papai. Peço a tua bênção, Pai, em nome de Jesus, Pai. Peço perdão, Pai, que o Senhor venha nos perdoar nós pelos nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, Pai. Mas aqui nós estamos, Pai, com nossos corações abertos agora, Pai, para nós ouvir a tua palavra, Pai. Nós estamos com fome, nós queremos se alimentar, nós estamos com sede, nós queremos beber, Pai. Ô, Pai, abençoa, Pai, todos os teus filhos que aqui estão, Pai, todos os teus filhos que estão na live assistindo, Pai, que todos nós, Pai, vamos abrir nosso coração agora, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai. Este é o momento mais gostoso que nós temos na vida, é o momento que nós estamos para ouvir a tua palavra, papai. Abençoa, Pai, a cada um de nós, Pai. Eu creio, papai, no poder que o Senhor tem, Pai, de derramar as bênçãos e a proteção divina, Pai, sobre cada um de nós, Pai. Eu peço, Pai, Pai, derrama a tua unção, Pai. Derrama o seu Shekinah, Pai. Derrama, Pai, o teu poder, Pai. Derrama a tua bênção, Pai. Que o Senhor cresça, Pai, cada vez mais na nossa presença. Para que nós venha diminuir, Pai. Que nós venha se prostrar aos teus pés, Senhor. Nesse momento, Pai, da palavra, Pai. Nos momentos das orações, Pai. No momento do louvor, Pai. Nós tenhamos comunhão com o Senhor, Pai. Para todo sempre, Pai. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos proteja, Pai. Hoje e para todo sempre, Pai. Eu creio, Papai, no poder que o Senhor tem. Espírito Santo de Deus. Derrama a sua unção, Espírito Santo. Derrama teu amor, Espírito Santo. Derrama teu calor. Derrama, Espírito Santo, a tua bênção sobre a minha vida e a vida de todos os meus irmãos que estão aqui presentes comigo, Pai. Hoje e para todos sempre, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Esteja aqui conosco. Que nós abrimos nosso coração para o Senhor, para que nós venhamos aqui ser cada vez mais fiel, Pai, nesta casa de oração, Pai, cada vez mais fiel, Pai, com a tua palavra, Pai, cada vez mais fiel, Pai, que nós venhamos comer do teu pão, beber do teu sangue, Pai, comer a tua carne, Pai, beber do teu sangue, Pai. Essa é uma ordem do Senhor Deus para nós. Se nós queremos vida eterna, temos que comer e beber do teu sangue, Pai, da tua carne, Pai. E aqui nós fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai.
Vem, Espírito Santo de Deus, derrama a tua unção sobre a minha vida, sobre a nossa vida, Pai. Peço a bênção do Senhor, Pai, para o pregador desta noite, Pai. Te usa o pregador para que venha trazer uma palavra linda, uma palavra maravilhosa para nós, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Boa noite e paz seja convosco. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje é o pastor Zezinho que ia pregar, mas está doente. Aí ele pediu para o pastor João pregar e o pastor João está aí e vai trazer a palavra para nós. Amém? Vamos receber o pastor João aplaudindo nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Avisaram de tarde, eu corri afiar o martelo, porque né? Como vai pregar sem um martelo? Tem que. Mas na verdade o Senhor já tinha uma palavra, amém? Já tinha não, Ele tem uma palavra. Amém, irmãos? Deus, uma certa vez, Ele usou uma mula para falar com Balaão, né? Ele livrou Balaão da morte, né? Quem lembra dessa passagem? Ele estava indo lá para amaldiçoar o povo de Deus, e daí Deus usou a mula. Então veja assim, quando nós queremos ouvir, Deus fala, nem que use de um animal como usou ali da mula para falar com Balaão. Às vezes usa da gente que não tem um português tão bem assim discernido, tão claro, mas Deus usa da minha e da tua vida. Amém, irmãos? Né? Às vezes o português não é tão assim, né? Nossa, o português bem difícil, mas Deus usa aquela pessoa ali. Hoje Deus me colocou assim a palavra, já que eu vou estar trazendo, né? Eu estava sentindo isso, até um pouco vai ser continuidade. Um pouco de continuidade do que foi falado na abertura da campanha Emmanuel, né? Hoje é culto da libertação. Então eu gostaria de ler com vocês lá, Deuteronômio 28. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 28. Amém, irmãos? Amém. Olha, quando Deus... Eu falei na campanha do Emmanuel, na abertura, que Deus sempre fala antes de fazer algo. E hoje, a palavra que Deus me deu vai falar do profeta Samuel, que foi ali pedido a Deus o nascimento dele. Ele foi consagrado a Deus, ele foi criado ali dentro da obra de Deus, né? Mas quando chegou um momento ali que Deus veio falar com ele. Então, se a gente parar para pensar, a voz de Deus falando é importante. E às vezes na correria do dia a dia, nas preocupações do dia a dia, nós esquecemos de ouvir a voz de Deus. Amém? Deuteronômio 28. Lá no Antigo Testamento tem mais leitura, mas a primeira é essa. Você que está pela live, você fique atento. Deixa Deus falar com você também. Glória a Deus. Deus tem uma bênção para você. Toda bênção começa com Deus falando. Vamos ler aqui alguns versículos. A partir do 1, eu creio que toda a igreja já achou. Diz assim, ó: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito a tua terra, o fruto dos teus animais, e a cria das tuas vacas e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrar, bendito será ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos, os que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. O Senhor determinará, presta atenção, olha, Ele determinará
que a bênção esteja no teu celeiro, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si povo santo, como tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor e andardes nos seus caminhos. Amém? Até aqui. Pode se sentar. Eu acredito que essa leitura aqui de Deuteronômio, ela é bem assim, específica, né? Dizendo que se atentamente ouvir a voz de Deus e ter cuidado de guardar, de obedecer, de fazer o que Ele tem ordenado, a palavra está bem clara aqui dizendo, né, que o Senhor, Ele exaltará, ou seja, a bênção será sobre essa pessoa que ela ouve a voz de Deus. Então, irmãos, se a gente for ler, tem mais coisa aqui, ó, que vai terminar lá no 14, que se não desviar de todas as palavras que eu te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para outros deuses servir. Ou seja, Deus, Ele promete o quê? Abençoar aquele que ouve a voz. Aqui está dizendo que o Senhor, Ele vai ordenar que a bênção esteja sobre aquela pessoa. Se a gente trazer para o lado humano, nós que temos filho, você que é pai e mãe, quando o nosso filho obedece, quando o nosso filho, eles cumprem aquilo que nós ensinamos como pai e mãe, é lógico que nós às vezes tiramos até da nossa boca para abençoar o nosso filho, ou seja, fazemos um sacrifício, porque aquele filho, ele merece receber aquela bênção, ele merece receber algo de nós que somos pai, porque ele está sendo obediente àquilo que nós falamos como nosso filho. E não é diferente com Deus, que quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós estamos atentos ao que Deus quer de mim e de você, Ele, como pai amoroso, como pai atencioso, o que Ele faz? Ele concede a bênção. Não tem lógica, não tem, como que eu posso dizer, uma lei espiritual nem humana que possa deter a mão de Deus de operar e de agir na vida de uma pessoa que ouve a voz dele. Amém, irmãos? Isso é muito forte. Só que se nós pararmos para pensar nessa noite de libertação, o problema do povo de Deus, o problema de algumas pessoas é o que? É muitas das vezes não dar ouvido à palavra. Às vezes até ouve a palavra, mas não guarda, ou seja, não obedece a palavra. Você vê lá no começo, lá, Jardim do Éden, Deus falou que para Adão e Eva, não coma do fruto do meio da árvore do jardim, não é? Não coma. Ele não falou coma, ele falou não coma. O que fez Eva? Foi lá, ouviu a voz do inimigo. Ela já tinha ouvido a voz de Deus, e não, mas o inimigo, ele também não falou coma, ele só colocou uma dúvida: será que se vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal? Daí a curiosidade dela, acho que falou mais alto, né? O inimigo poluiu a mente dela, e ela foi e comeu. Ela veio e deu para o seu esposo, que também já tinha ouvido de Deus, que não era para comer. Então a gente vê, o problema já começou lá. Agora eu digo para vocês, quem que sofreu a consequência por não obedecer à voz de Deus? Foi Deus ou foi o casal de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a eternidade de viver num paraíso, como diz a Bíblia. Perderam ali, eles por causa do pecado foram expulsos do paraíso. Houve consequência. A mulher hoje em dia tem o parto com dores de parto devido a essa consequência. O homem teria que lavrar, suar para ter o sustento na mesa. Então houve consequência por não ouvir a voz de Deus. E se a gente for ver em outros lugares, em outras passagens, o problema sempre está em o povo não ouvir a voz de Deus. Então, quando a gente vê aqui em Deuteronômio sendo dizendo que quando a pessoa ela ouve e guarda a palavra de Deus, ela é abençoada, pode ter certeza que ela vai ser abençoada em nome de Jesus. Amém? Agora eu gostaria que vocês abrissem comigo, porque eu estou aqui no Antigo Testamento, eu vou voltar depois para o Antigo Testamento, mas eu gostaria que vocês abrissem lá em Romanos 10, 17.
Romanos 10, 17. Quando eu prego no Antigo, eu gosto de confirmar no Novo. A palavra de Deus, seja Antigo ou Novo, é toda uma coisa só. Mas nós sabemos que o Antigo Testamento é o tempo da lei, então vamos sempre confirmar no Novo Testamento uma concordância daquilo que está sendo falado, que é a questão de ouvir a voz de Deus. E olha lá no 17 vai dizer assim, ó, acho que na minha está diferente, talvez na de vocês, ó, a fé vem pela pregação, e pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviste assim por certo? Porque toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Algumas traduções acho que vai estar assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E alguma está assim? Então olha aqui para vocês, irmão, que quando nós ouvimos a Deus, o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo à igreja, aos romanos aqui, que a fé, ela vem por ouvir e ouvir aqui a palavra, ouvir a pregação da palavra. E nós podemos traduzir por pregação, não é, por exemplo, uma mera pregação do pastor João, não é uma mera pregação do pastor Carlos que vai estar pregando no domingo, não é pregação mera de um ser humano, mas é o que? A voz de Deus que se faz ouvir pela palavra de Deus. Amém? E lá em Deuteronômio nós entendemos o quê? Que quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a pregação da voz de Deus, tem bênção de Deus, tem honra de Deus, tem graça de Deus. E aqui está dizendo o quê? Que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, ouvir a voz de Deus. Então, não tem como a pessoa querer ser abençoada se ela não ouvir a palavra. E para ela ouvir a palavra, como hoje, nós precisamos sair da nossa casa e vir até aqui. É simples, quem não está aqui não quis ouvir a voz de Deus. Daí não tem como reclamar, porque quando eu e você abrimos a palavra, a gente encontra o quê? O manual. A gente encontra o que Deus quer falar conosco. Por exemplo, ali, quando Josué estava desanimando ali, de continuar conduzindo o povo à terra prometida, ele estava desanimado, ele estava com medo. Mas qual foi a orientação de Deus? Deus veio e falou com ele lá em Josué 1. Deus renovou a aliança, Deus renovou a promessa, que é uma promessa que eu acho linda, que vocês há de achar lindo comigo também. Eu serei contigo, Josué, assim como fui com Moisés. Amém, irmão? Mas aí olha para o que Deus vai falar. Mas eu vou ser com você, Moisés, com Josué. Mas é o seguinte, medita na minha palavra, ouça a minha palavra de dia e de noite. Daí você vai ter cuidado, você vai ter paz, você vai ter instrução para conduzir o povo à terra que eu tenho prometido. Amém, irmãos? Então, um ser humano, uma pessoa que se diz evangélica, uma pessoa que se diz pregador como nós somos, nós precisamos o quê? Estar na palavra, estar ouvindo a palavra. Esse dia eu estava conversando com o pastor Carlos. Eu ouço muitos outros pregadores, não é para copiar, porque para mim vir pregar para a igreja eu tenho que se alimentar. Para mim pregar para a igreja, ouvir a voz de Deus, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Mas muitas das vezes tem pessoas que não querem perder ou investir tempo ouvindo a voz de Deus. Mas daí a gente descobre lá em Josué 1, que quando nós ouvimos a palavra, a gente medita na palavra de dia e de noite, e vai ter cuidado de fazer conforme está escrito lá, o ânimo de Deus vem, o renovo de Deus vem sobre mim e sobre você. Às vezes você está aqui nessa noite, ou está aí na live, você está desistindo do seu ministério, mas Deus fala nessa noite, não ouça para a crítica, não ouça aquilo que tem muitas vezes tentado tirar a tua paz, mas ei, eu te chamei, eu te escolhi, eu tenho falado e vou continuar falando, diz o Senhor para ti nessa noite. Mas sabe o que nós temos que fazer? Porque lá ele falou para Josué, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, olhe para a minha palavra, ouça a minha palavra. Porque muitas das vezes, irmão, quando eu era novo convertido, quando eu aceitei o evangelho, que eu não era evangélico, vi uma voz que dizia de dentro da minha casa, você puxa saco de crente, você vai na igreja por causa de mulher. Quem está entendendo, irmãos?
Mas eu aprendi a ouvir o quê? A voz de Deus. E sabe o que a voz de Deus dizia? Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe para servir a mim. Você já sabe qual voz que eu ouvi, porque senão eu não estava aqui. Eu ouvi a voz dele. Até eu ver questionava com Deus, que Deus falava que eu ia pregar, mas como? Eu era tímido, não conseguia falar, mas Deus ele confirma. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu optei por ouvir a voz de Deus. Então nessa noite, que eu e você venha a ouvir a palavra de Deus, pela palavra, pela ministração que nem agora está acontecendo, e saber, irmãos, que Deus ele vela para cumprir a sua palavra. As palavras que Deus falou para Moisés, ele cumpriu. A palavra que ele falou para Josué, renovando as promessas, ele cumpriu. Amém? Mas sabe, Moisés teve que ouvir e andar na palavra. Josué teve que ouvir e andar na palavra. Quem não andou na palavra se ferrou. Adão e Eva perdeu o paraíso. A mulher de Ló, o anjo falou. Deus falou pelo anjo, amém? Vai e não olhe para trás. O que a xereta fez? Olhou para trás e ficou para trás. É isso que tem acontecido com muitas pessoas. Não tem, porque às vezes Deus fala direto, Deus fala através de um sonho, Deus fala através da palavra, ou às vezes Deus usa um profeta. No caso lá, Deus falou através do anjo. Deus falou, orientou, sai e não olhe para trás. Amém, irmãos? Ela vai e olha para trás. Quem já foi em Israel atualmente, está até hoje lá a estátua dela retorcida de sal. Ficou lá. Ficou para trás e ficou até hoje como um sinal de desobediência à voz de Deus. Quem conhece a história do rei Saul? Se a gente for ver, o rei Saul, Deus, ele ungiu ele para ser rei. Ele foi antes de Davi. Deus deu para ele o reinado, Deus deu para ele a autoridade como rei. Deus era com ele. Só que a gente for ver a história dele, qual era um principal problema de Saul? Era não ouvir a voz de Deus. Deus usava o profeta, Deus orientava pelo profeta, ele não ouvia, ele não obedecia. Por exemplo, ele foi levantado para ser rei e não sacerdote. O sacerdote fazia o sacrifício, que nem hoje eu estou pregando como pastor. Deus levantou o Miguel para ser prefeito, não para ser um pastor, não para estar ministrando algo no altar como uma pessoa. Não sei se vocês estão entendendo. Deus não levantou Saul para ser um sacerdote, Deus levantou ele para ser rei. Ele vai lá e tenta oferecer o holocausto no lugar do sacerdote, Deus não recebe. Porque, embora ele tenha autoridade como rei, não era dever dele, não era a função dele. Mas foi alertado e foi reprovado. Depois Deus mandou ele em uma certa cidade, Deus deu toda a orientação, acaba com tudo, faz tudo certinho, tudo. Ele foi e ele fez conforme ele quis. Poupou as melhores coisas, trouxe os ouros de lá, mas Deus falou que era para exterminar com tudo, não era para trazer nada. E ele veio, tipo assim, eu sou rei, eu sou autoridade, eu posso. Não sei se você está entendendo, o orgulho do poder, do cargo que ele tinha, subiu na cabeça, que ele não ouviu, não, vou fazer o que eu estou achando que é certo. Deus não sabe o que é certo, né? Daí, o que a gente vê ali, e não houve em nenhum momento arrependimento da parte dele, e sempre ele não ouvindo a voz de Deus. Por isso que a gente vai entender na história de Saul, ele perdeu o reinado, ele perdeu a guerra, ele perdeu o sírio na guerra, quem conhece a Bíblia sabe disso. E por último, se a gente for ver o final ali de Saul, ele pede para que o segurança dele ali, o soldado dele, matasse ele, né? Mas o soldado não quis, o que ele faz? Ele mesmo se suicida e tira a vida dele. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que tudo isso aconteceu? Porque ele não quis ouvir a voz de Deus. As consequências. E às vezes não está diferente hoje em dia. Deus colocou ele como rei, como cabeça. Deus deu autoridade para ele.
mas tem pessoas, não estou dizendo que nessa igreja tem pessoas assim, mas tem ser humano que às vezes é isso. Deus tem o melhor para ele. Deus tem provisão, Deus tem cura, mas ele não ouve. Então ele pega a bênção de Deus, o projeto que Deus tem para ele, e pela atitude que ele tem, ele faz o quê? Ele abre o cesto de lixo e joga a bênção que Deus tem para ele no lixo, por ele não ouvir a voz de Deus. Estraga todo o projeto que está aqui. Que quando nós ouvimos, a bênção vem, Deus ordena a bênção. Quando nós ouvimos, a fé vem, o ânimo vem, o renovo vem, o ministério vem, o chamado vem. Mas quando não ouve, irmãos, põe a estragar tudo. Está lá, leia depois da sua casa lá, se você puder. Até eu estava pensando, o rei, por que ele tem coroa? O rei ele não se curva diante de ninguém. Não se curva diante de ninguém, é uma autoridade. Mas a gente percebe ali que Saul perdeu toda a autoridade, toda a bênção que Deus tinha por ele não ouvir a voz de Deus. E uma coisa que diferencia ele de Davi, que Davi talvez fez coisas piores, mas Davi, diante de Deus, ele se curvava. Diante de Deus, ele reconhecia quem era Deus na vida dele. Então que nessa noite nós íamos reconhecer quem é Deus na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. E vamos ler lá agora em 1 Samuel 18. E a gente vê, olha que bênção. Eu amo a história de Ana, sabe? Eu fico impactado quando eu vejo a história dessa mulher. E o filho dela não é diferente, que é o profeta Samuel. E a gente sabe, quem é da igreja sabe, que Ana era uma mulher estéril, ela não podia gerar filho, ela com amargura de alma, ela orou ao Senhor, ela pediu ao Senhor, e ela consagrou ao Senhor, e Deus concedeu o filho para ela ali, que era o Samuel. Amém? Ó, 1 Samuel 2, 18. 1 Samuel 2, 18. É uma história bem longa, mas eu quero aqui resumir para nós conseguir chegar onde que Deus me deu a mensagem. Amém, irmãos? Amém. E a gente, olha, eu quero ressaltar antes de nós ler, fica aí com a Bíblia aberta, que quando Deus veio ali começar a falar com Samuel, houve um tempo ali de silêncio. Deus não estava falando. Se a gente for ver nos pormenores do texto e o contexto da história de Samuel, Deus tinha se calado. Mas quando Deus começa a vir falar com Samuel, um tempo crítico de silêncio de Deus, a partir daquele momento que Deus começou a falar com Samuel, quebrou-se o silêncio. Amém, irmãos? Ali começou um novo tempo, aquele tempo crítico, aquele tempo que Deus não estava mais falando com o povo, voltou de novo através de Samuel. E é isso, eu não tenho dúvida que Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Ele quer que eu e você ouça a voz dele. Deus quer que eu e você seja quebrador de silêncio. Muitas vezes o inimigo quer silenciar a voz de Deus. Muitas vezes o inimigo quer silenciar as promessas de Deus. Mas Deus, nessa noite, está colocando no meu coração que assim como Deus usou Samuel para quebrar um período de silêncio, Deus quer usar a minha e a tua vida para quebrar o silêncio. Quem está entendendo isso? Porque o mundo, irmãos, muitas vezes quer amordaçar, querem pôr pano na nossa boca, fechar a nossa boca, para que a gente não pregue a palavra. Mas Deus nessa noite está dizendo para mim, falar nessa igreja, Deus tem escolhido eu e você para quebrar silêncio, para que eu e você leve a preciosa palavra de Deus em nome de Jesus. Mas sabe o que Deus espera de mim e de você nessa noite? Que eu e você ouça a palavra, que eu e você se alimente da palavra, que eu e você se encha da presença dele, para que quando nós sairmos fora, aquele que não quer ouvir, ele vai ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Quem crê dessa maneira, irmãos? Né? Porque se a gente for ver aqui, o Samuel ele foi criado com um sacerdote, né? Que era o Eli. Os filhos de Eli não queriam ouvir a voz de Deus, que era um sacerdote. Eles eram criados dentro da igreja, eles conheciam a palavra de
Deus, a obra de Deus, o filho aqui do profeta Eli, mas eles, que era Ófine e o Finéias, mas eles não queriam saber de Deus, mas dentro de todo esse contexto estava aqui o jovem Samuel. Olha lá, vamos lá no 18, você está aí no 2 Samuel 18, né? Ó, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, e sua mãe lhe trazia túnica pequena de ano em ano, e lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Olha que coisa tremenda, irmãos. O Samuel estava onde? Estava perante o Senhor. Ele estava ministrando a palavra, ele estava na obra de Deus. E outra coisa, a Ana, ela consagrou o menino, ela ensinou o menino no caminho que deve andar. Ela ensinou o menino Samuel a estar na presença de Deus. Isso aqui é um ensinamento para mim e para você nessa noite. Nós criarmos nossos filhos na presença de Deus e na casa de Deus, como fez Ana. Ela fez aqui, ó, e eu estava aqui, ele ainda era moço, mas ele já estava o quê? Na presença de Deus. E diz aqui, ó, que a mãe dele fazia túnica, ou seja, ela abençoava e incentivava ele a estar na presença de Deus. Que eu e você venham incentivar o nosso filho, a nossa parentela, a nossa família, estar na presença de Deus, em nome de Jesus. Quem crê dessa forma, irmãos? Às vezes você tem alguém na sua casa como eu, que às vezes é rebelde, mas não deixe de falar da palavra de Deus. Todos os meus filhos, eu tenho 4 filhos, 3 meninos e uma menina, todos são apresentados na igreja, todos eu oro por eles. Não, eu creio que quando nós, como Ana consagrou ali o Samuel na presença do Senhor, eu creio que quando nós consagramos o nosso filho, a nossa família, mesmo que o inimigo tente roubar a palavra, mas Deus há de fazer algo acontecer em nome de Jesus. E olha aqui, deixa eu ver aqui. Então ele estava lá perante o Senhor. Vamos ver aqui. Vamos lá no 27 do 2, você que está com a Bíblia, ó. Veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade a casa do teu pai, porque estando o israelita ainda no Egito, na casa de Faraó. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei a casa do teu pai. Deus falando aqui, ó. Eu não vou manifestar, eu não vou agir. Por isso que eu falei para vocês, houve um período ali que Deus não se manifestava, que Deus não falava. Só que daí, o Samuel estava o quê? Sendo preparado para que se quebrasse esse silêncio aqui, ó. Vamos lá no 30, versículo 30. Porquanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade disseram que eu e a tua casa é a casa do teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque os que honrariam, porém, os que me desprezam serão desprezados. Olha que coisa forte, irmãos. Deus falando aqui que havia ali um trato de uma aliança deles andarem. Mas olha que Deus diz o Senhor, longe de mim. Deus estava ali entristecido com a atitude daquele povo naquela época ali. E Deus falou aqui, longe de mim estar me manifestando e falando com esse povo. E eu vejo a importância, que nem nós estamos aqui nessa noite, nós que estamos aqui, você vai entender isso, de nós que estamos aqui, nós querer ouvir a voz de Deus. Isso alegra o coração de Deus. E essa alegria de Deus supre daqueles que não querem ouvir. Tem muita gente que não quer ouvir. E está aqui, ó. E Deus está dizendo aqui, ó, longe de mim tal coisa, ou seja, estar com essa pessoa, ou estar honrando essa pessoa. E não é eu que estou dizendo, não. É a palavra aqui, ó. Aqui, ó. Porque os que honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezarem serão desmerecidos. Não estou amaldiçoando ninguém. Está aqui, irmãos. Porque não tem como Deus honrar quem não vem na casa dele. Não tem como Deus falar com quem não quer parar para ouvir ele. Quem está entendendo isso, irmãos? Não estamos executando juízo para ninguém. Não tem como Deus dar livramento para aquele que não vem buscar o livramento.
Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas é lançado o convite. Às vezes a pessoa está lá carregando, está sofrendo, mas quer que vá buscar também. Mas espera aí. Ele desceu da glória, ele se manifestou, ele foi humilhado, transpassado, deram fel para ele beber, chicoteado, e a pessoa quer que faça mais ainda. Quer delivery, quer que seja, sabe? É o que está acontecendo hoje em dia. Que hoje em dia liga lá, né? Eu quero uma pizza, quero um cheeseburger, delivery. Quero fazer a mesma coisa com Deus. Quero Jesus delivery. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Mas está lá. Nós temos que querer ouvir. Nós temos que vinde. É nós que temos que procurar. Nem falar, mas se eu não procurar, ele vai continuar sendo Deus, né? Então, mas que a gente vinha ser aqui um rompedor de silêncio, assim como foi. Vamos ler aqui para não misturar a hora aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. No 3 lá, você que está com a Bíblia aí. No 3 a partir do 1. Vou ler rapidamente para nós entender, para mim resumir a mensagem, ó. O jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli, que era o sacerdote que estava discipulando ele. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Aquilo que eu disse para vocês, Deus não estava falando, as visões de Deus não eram ali sequentemente por causa da atitude do povo. Mas o Samuel, ali ó, certo dia estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote ali, cujos olhos já começaram a escurecer a ponto de não poder ver. E tendo ele deitado também, Samuel no templo do Senhor, que estava a arca, que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Aqui, quando o Senhor chamava Samuel, Samuel achava que era Eli que estava chamando ele. Está aqui, ó, o Senhor chamou o menino Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. Correu Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chama? Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar. E ele foi e se deitou, lá no 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e ele levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? E ele disse, não te chamei, filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a terceira vez, e ele levantou e foi e disse a Eli, eis-me aqui, porque tu me chamas. Então entendeu Eli, o sacerdote, o pastorzinho lá que não estava enxergando, já estava meio gagá, ele entendeu, irmãos, que era o Senhor que chamava o jovem. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu leio isso, eu sinto a presença de Deus. Eu acho lindo isso. Deus chamando Samuel para começar o ministério do profeta. Quem está entendendo isso, irmãos? E essa voz, e esse chamado, ela fala comigo e com você. E muita gente não acolhe como ele acolheu, como Maria acolheu, que já foi pregado aqui no início da campanha do Emanuel. Tem pessoas que desprezam a voz de Deus, irmãos, mas está aqui, ele ouviu a voz de Deus. Daí Deus chamou ele por 4 vezes. Eu não sei por quantas vezes Deus está tentando falar algo para mim, para você ou para alguém que está na live, mas a pessoa não para ouvir, ela não vem para a casa de Deus para ouvir. Mas eu quero bradar e gritar nesse altar, Deus continua falando com seu povo ainda no dia de hoje, diz o Senhor. E todo o ministério, toda a bênção, ela é ligada em nós ouvir a palavra e a voz de Deus. Amém? Quer ser abençoado? Ouça Deus. Quer ser usado por Deus? Ouça Deus. Quer servir a Deus? Ouça Deus. Então, irmãos, está aqui, não é invenção minha, não é invenção da Igreja Evangélica Quadrangular, não é invenção de nenhum pastor nosso aqui, está aqui. Deus fez um grande ministério dos profetas Samuel. Quem conhece a Bíblia sabe, foi um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, mas está aqui, por 4 vezes Deus veio falar, eu vou te usar como profeta, eu vou te dar unção, e eu quero dizer para você, Deus
Deus está falando com você que está aqui nessa noite. Eu quero te alegrar, eu quero te dar autoridade, diz o Senhor, para ti nessa noite. Talvez até o dia de hoje alguém não acreditava no seu ministério, mas Deus manda dizer: ei, eu confio em você, eu escolhi você desde o ventre da sua mãe, diz o Senhor. E sabe que Deus fala para mim e fala para você nessa noite: ouça a minha voz, ouça o meu chamado, diz o Senhor, para ti nessa noite, e não o que o inimigo tem falado, porque o que eu falo na palavra, o que eu falo no altar, diz o Senhor, eu vou honrar, eu vou cumprir, diz o Senhor para mim e para você nessa noite. Quem consegue entender isso, irmãos? É muito forte. Está aqui, Deus chamou ele por 4 vezes. E outra coisa para mim resumir, que eu creio que já estou estourando com a hora. Ele foi discipulado dentro da igreja. O Eli, mesmo tendo sido desobediente, ele era ali um sacerdote. Ele foi discipulado por Eli. Então, tá aí, vamos supor nós que somos pastores menores aqui dentro da 7ª IQ. Nós temos que ouvir a voz do Eli. Amém? Amém, irmãos? Amém? Nós não estamos tendo discernimento, mas Deus dá discernimento para o Eli mais velho. Está aqui. Ele ouviu. Daí o Eli falou: peraí, filho, não é eu que estou chamando. Mas quem é que é então, Samuel? Conjecturando. É Deus. Quem está entendendo? E depois ele foi muito melhor e mais usado que Eli. Mas ele foi discipulado, ele obedeceu Eli. Então, que a gente vem aprender com a palavra. E eu penso assim, que quem não ouve a Deus não ouve o pastor. Porque, por exemplo, hoje, Deus está usando a minha vida para pregar. Eu não gosto do João, da voz dele. Quem está entendendo isso? E para nós ouvir a voz de Deus, nós precisamos. Ele precisou ouvir quem? Ele. É que muitas pessoas, pregadores de internet, falam baboseira contra o pastoreio, mas Deus levantou um pastor para conduzir a igreja e ser voz profética de Deus. Está aqui. Ele foi grandemente usado por Deus. Deus falou com ele foi discipulado, né? Mas teve alguém que foi ali usado por Deus. Teve um guia espiritual, um líder espiritual na vida dele. Agora eu vou resumir para nós. Aqui, ó, lá no 10. Daí na 4ª vez ele falou: então ouvi, veio o Senhor Eli, esteve e chamou outra vez, como da outra vez, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa, Israel, que todo que ouvir de ti irão, e todos ambos ouvirão. Ou seja, Deus revolucionou, Deus fez algo novo acontecer e quebrou-se o silêncio ali em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero terminar com vocês. Deixa eu ver aqui. Hebreus 13:17. Eu vou ler só mais dois versículos e daí vamos encerrar de verdade. É bem rapidinho. 5 minutos? Então dá. O senhor falou até meia-noite? Brincadeira. É para nós entendermos. Quem está entendendo o que Deus está falando, irmãos? Esses 2 versículos precisam encerrar, porque a importância do pastor e a importância de ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Olha aqui, Hebreus 13:17, né? Às vezes a gente lê muito 13:8, que é o tema quadrangular, mas eu quero aqui. Alguém consegue ler? Porque na minha tradução está diferente. Pastor Ricardo achou? Não? Pastora Lúcia achou? 17. O que está escrito? Não, é 13, Hebreus 13:17. É. Pode ler o Val também, Val? É a mesma coisa? Então, olha. Em algumas traduções vai estar escrito assim: sede submissa aos vossos pastores. Porque, e aqui está guias
Que é a mesma coisa de pastor. O pastor ele guia, ele orienta, né? E vai dizer que, ó, pois eles velam por vossa alma. É uma responsabilidade que o pastor tem. Amém, irmãos? Que, ó, que devem prestar conta. E que façam isso com alegria. O que eu estou querendo aqui frisar para você é a questão lá dele ser obediente a Eli. Que às vezes fala, não tem nada a ver obedecer o pastor. Tem sim. Eu falo, parece que eu sou rebelde, mas não sou. Porque toda vez que vinha a ordem do bispo para o santuário, a gente sempre obedeceu a voz do bispo. Porque está aqui, ó, ele tem responsabilidade, ele vela. Se ele vela para a alma de um fiel, de um pastor também, amém, irmãos? Está aqui, não é invenção bíblica, da minha cabeça, está aqui. Que nós temos que ser submissos a eles, porque eles vão prestar conta das nossas almas perante o Senhor. É uma grande responsabilidade e confirmando ali a autoridade pastoral. Agora, que além da autoridade pastoral, tem a de Deus, que daí eu quero encerrar com vocês em Mateus 4:4 aqui. Essa é tremenda. Porque às vezes a gente acha que não, mas vamos todos acharem? Essa aqui é tremenda. Essa é para, como diz, é para acabar com o piqui de Goiás. Ó, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Ou seja, só de recurso humano, só de coisas humanas, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém, irmãos? É forte ou não é? Não é só de pão, não é só de coisas humanas que eu e você vai viver, mas é de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu faço uma pergunta para você: Deus tem falado no altar dessa igreja ou não tem? Então tá aqui, ó. Eu e você não vamos viver só do recurso humano, só de crítica humana, ou de pessoas que não acreditam, mas de toda a palavra que sai da boca dele, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade e os palmas do meu Senhor. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração? Peço que o pastor João pegue o óleo e unja para mim, pessoal, em nome de Jesus. Zé Filho está doente? Vamos orar por ele, orar para a Adri, orar para todos que estão na live, que precisam, todos que estão aqui presentes, que precisam também de oração. Primeiro nós vamos ungir todos vocês em nome de Jesus. Receba a unção do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória, 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 glória. Maravilhoso Deus, Pai eterno e poderoso, Criador dos céus e da terra. Papai amado, papai querido, envia teus anjos para até a casa do teu filho, para José Filho, Pai. Envia para os teus anjos da casa da irmã Andri, Pai. Envia, Pai, teus anjos das nossas casas, nossos lares, abençoando nossos familiares, Pai. Todos que precisam, Pai, de uma oração, Pai. Leva a cura, Pai. Leva a libertação, leve a paz, traz a bênção, traz a proteção divina sobre cada um, papai, em nome de Jesus, papai. Eu creio, papai, no poder que o Senhor tem, Pai, de abençoar e proteger os teus filhos que estão necessitando de uma cura, Pai. Tem muitas pessoas nesse momento, Pai, com dor de cabeça, dor no ouvido, dor na garganta, problema na garganta, problema na tireoide, Pai. Mas o Senhor vai, Pai, nesse momento, Pai, fazer uma cirurgia, Pai. Muitas pessoas estão com problema na surdez, na visão. Mas o Senhor vai, Pai, estender as mãos santas do Senhor nesse momento, Pai, sobre cada um
que necessita de uma cura, Pai. O Senhor vai curar em nome de Jesus, Pai. Eu estou aqui, Pai, enviando, Pai, a palavra para o Senhor, Pai. Estou fazendo um pedido para o Senhor, Pai. Estou clamando ao Senhor, Pai, para curar, libertar, Pai, os teus filhos que necessitam de uma cura, Pai. Que não vai ter mais dor de cabeça, não vai ter problema de visão, não vai ter problema na audição, não vai ter mais problema na tireoide, na garganta, na nuca, no pescoço, Pai. Não vai ter mais problemas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai, Pai, vai, Espírito Santo de Deus. Toca naquelas pessoas, Pai, que está com problema nos pulmões, Pai, nos pulmões, Pai, está ali, Pai, com problema da respiração, Pai. O Senhor vai limpar aquele pulmão que está escuro, Pai, está sujo, Pai, mas o Senhor vai limpar, Pai, porque o Senhor tem o poder, Pai, de limpar, em nome de Jesus, Pai. Muitos problemas de coração, Pai, aquele batimento, Pai, que está fraco, Pai, o batimento que está demais, Pai, o Senhor vai controlar, Pai, aquele coração, Pai. O Senhor vai libertar, Pai, aquelas pessoas, Pai, que tem aquele problema no coração, Pai, problema no fígado, no rim, no pâncreas, Pai. Oh, Pai, abençoa, Pai, aquelas pessoas que têm problema no intestino, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, cura, liberta, Pai. Todos esses problemas que estou enviando ao Senhor, Pai, vai cair por terra, Pai, porque nós temos fé, Pai. Nós acreditamos que o Senhor é o único Salvador da nossa vida, Pai. Liberta, Pai, toda aquela dor na coluna, Pai. Aquela espinha, Pai, que está lá martelando, Pai, mas o Senhor vai curar, Pai, o Senhor vai libertar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Não tem para aquela dor nas costas, para aquela dor na coluna, Pai, o Senhor vai curar, Pai, vai cair por terra agora, Pai. Nós estamos aqui clamando o Teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Desça, Espírito Santo, sobre a cada um que está com problema na parte do corpo, Pai, no fígado, no rim, nos pâncreas, Pai. Vai, Pai, na coluna, Pai, na bexiga, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Aquela pessoa que está com pedra nos rins, Pai, pedra na vesícula, Pai, vai ser curado em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu creio, Pai, no poder que o Senhor tem, Pai. Aquelas pessoas que têm dor no ombro, Pai, naquelas juntas, Pai, que não aguentam, não conseguem nem erguer o braço, Pai, mas o Senhor vai libertar, Pai. Aquelas pessoas vão erguer o braço, Pai, vai ser abençoado, Pai, porque, Pai, nada de dor vai ter, Pai, no cotovelo, no ombro, Pai, nas mãos, Pai, nos braços, Pai, não vai ter mais dor, Pai, porque tudo vai ser liberto, Pai. Agora, neste momento, Pai, eu creio no poder que o Senhor tem, Pai. Liberta toda a dor, Pai, toda a inflamação, Pai. Liberta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Liberta, Pai, todos os homens têm problema, Pai. Pai, vem, Espírito Santo de Deus. Todas as mulheres têm problema, Pai, nas partes íntimas, Pai. O Senhor vai curar agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor vai libertar, Pai, de qualquer inflamação, Pai. Aí, Espírito Santo de Deus, derrama a Tua unção, Pai. Derrama a Tua seu Shekinah, Pai. Derrama a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muitas pessoas têm dor nas pernas, Pai, no joelho, Pai, nos pés, Pai. O Senhor vai libertar, Pai, aquela dor, Pai, aquela varize, Pai, que está cutucando ali, Pai, naquela perna, Pai. Aquela varize, Pai, vai acabar em nada, vai cair por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem, Espírito Santo, Pai. Aquele nervo que tem do lado aqui, como é o nome daquele nervo do lado aqui mesmo? Nervo ciático, Pai. Vai cair por terra, Pai, porque diz, Pai, eu, graças a Deus, eu não tenho, Pai, mas diz que é muito ruim, Pai, essa dor, Pai. Mas o Senhor vai libertar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Liberta, Pai, toda a inflamação do corpo, Pai. Liberta, Pai, toda a doença, Pai. Liberta todo o mal, Pai. Liberta, Pai, em nome de Jesus, Papai. Eu creio, Papai, no poder que o Senhor tem, Pai, de abençoar, Pai, a cada um, Pai, que está necessitando, Pai. Vem, Espírito Santo, derrama a Tua unção, Pai. Eu, Pai, tenho problema nas pernas, Pai. Pai, eu recebi, Pai, uma palavra do médico, Pai, que mostrei os exames para ele, Pai, estou com problema nas minhas pernas, Pai. O Senhor vai curar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu creio, Papai, no poder que o Senhor tem, Pai. Eu creio, Papai, na bênção que o Senhor tem sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós não temos doença nenhuma, não, Pai, porque o Senhor morreu naquela cruz do Calvário. O Senhor levou todas as nossas doenças, o Senhor levou todas as nossas enfermidades lá, Pai. Mas o Satanás, Pai, ele quer derrubar nós, Pai. O inimigo, ele quer derrubar nós, Pai. Mas ele não tem força sobre o ungido de Deus, sobre um filho de Deus. Ele não tem poder, ele não tem força nenhuma contra nós, Pai. Então, Pai, agora nesse momento, Pai, a autoridade que o Senhor me dá, Pai, como ministro da Tua palavra, Pai. Satanás, e eu te ordeno agora, Satanás, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, pega toda a doença, toda a enfermidade que existe no corpo de cada pessoa, Pai, e vai, Pai, vem, Satanás, pega tudo que é teu, Satanás, e eu vou ordenar agora, em nome de Jesus, que você saia, em nome de Jesus. Receba a bênção, meus irmãos, receba a cura, receba a libertação, receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém.
Amém, amém, amém. Aleluia. Vamos abençoar a casa de Deus agora, em nome de Jesus. Santo é teu nome, papai. Papai, nós vamos semear na tua casa, pai. Nós vamos semear, pai, com a tua semente, pai. A semente que o Senhor deu para nós vamos semear, pai. Nós não vamos semear no pedregulho, nem no espinho, nem na beira do caminho. Nós vamos semear naquela terra fértil, pai. Onde vem ali, pai, multiplicar, pai, o nosso salário, pai. Multiplicar, pai, tudo que o Senhor nos deu para nós, pai, vai ter multiplicação, pai, em nome de Jesus, pai. Nós vamos semear, pai, mas vamos colher, pai. Nós vamos colher, pai. Nós vamos colher, pai. E não vai fazer nada, vai faltar para nós, em nome de Jesus Cristo, pai. Peça a bênção, pai, para todos os dizimistas que aqui se encontram, pai. E o dizimista que não se encontra, pai, mas está aqui, pai, entregando o dízimo hoje, pai, em nome de Jesus, pai. Que o Senhor venha, pai, repreender todos os devoradores, em nome de Jesus Cristo, pai. Que o Senhor traga, pai, multiplicação, pai, na nossa despensa, na nossa geladeira, pai. Nunca deixe faltar nada, pai, para nós comermos, pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, pai. A autoridade que o Senhor me dá, pai, como ministro da tua palavra, pai. Eu abençoo e eu consagro as ofertas e os dízimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode vir abençoar a casa de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que as chances vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Oh, glória a Deus. Se atentamente nós ouvimos a voz do Senhor e os mandamentos dele, ao nós obedecer, ele nos exaltará, e sobre todas as nações onde nós passarmos, nós seremos abençoados. Oh, glória a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Paz, Senhor, seja convosco, amada igreja. Ainda em oração, Senhor, eu quero interceder por essas vidas que estão aqui nesse caderno, Pai, que eu não as conheço, mas o Senhor conhece, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu venho pedindo, Senhor, cura, libertação, união nas famílias, Pai, união nos casais, no casamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que as famílias unidas, Senhor, possam cada vez mais buscar a Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu já determino cura, libertação, Senhor, prosperidade e união na vida das pessoas. Em nome do Senhor Jesus. E também, Pai, quero pedir, Senhor, pela família do amado irmão Luiz, que o Senhor recolheu esses dias. Em nome do Senhor Jesus, Pai, sei que ele está bem, porque ele era teu servo e ele trilhava no seu caminho, Pai. Ele era servo teu, Pai. Mas, Senhor, a família, Senhor, estão, Senhor, sentindo a sua falta. Então, peço agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, e peço para a amada igreja também que venha orando por essa família, para que o Senhor venha passar o seu bálsamo consolador nos corações, Pai. Que o Senhor venha consolando essa família, Senhor, e venha trazer alegria, Pai, e a certeza que em breve nós todos estaremos junto com Ele, Pai, na Tua presença, para exaltar e glorificar Teu santo nome. Em o nome santo, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Foi falado, foi pregado um culto só ainda no domingo na campanha, né? Falta 3, né? O último vai ser de agradecimento. Vamos começar desde já a entrar em oração, nós todos. Até o pessoal da live também. O penúltimo culto vai ser no domingo, lógico, né? Vai ser dia 21. Vamos orar bastante, mas vamos orar bastante mesmo, para ver se você consegue batizar uma alma até o fim do ano, nessa casa de oração, no dia 21. No dia 21. Em nome de Jesus. Aí no domingo, no último domingo, o pastor Val que vai pregar, nós vamos fazer uma pregação de adoração, de agradecimento a Deus. Se Deus enviar, nós batiza. Mas está tudo na mão de Deus, amém? Então vamos entrar em oração, vamos entrar em comunhão, que se for de Deus, vai vir uma pessoa e nós vamos batizar aqui, nesta piscina ainda, em nome de Jesus, neste ano. Amém, meus irmãos? Amanhã o culto regional na sede às 19h30. Às 19h30, amém? Domingo o culto da família, Santa Ceia. Veio uma ideia, Deus tocou no meu coração, e nós estávamos conversando ontem lá na célula, se nós conseguir trazer 1 quilo de alimento na ceia, 1 quilo de alimento de cada um, para nós formar uma cesta, para abençoar alguém que esteja precisando né? Que às vezes tem gente precisando de uma cesta. Esses dias, eu não vou falar o nome, mas esses dias eu ajudei uma pessoa com uma cesta pequenininha, aí foi do meu bolso, né? Só meu sozinho, né? Então pesa, né? Então vamos fazer 1 quilo de alimento de cada um, não precisa, para ver se nós monta uma cestinha e dá para as pessoas necessitadas, né? Pessoas que precisam. Agora, talvez eu fique sabendo quem esteja precisando, talvez eu fique, mas vocês ficam sabendo também quem está precisando. Aí vem aqui, fala comigo, fala com a Lúcia, fala, né? Nós monta uma cestinha e dá para essa pessoa que está necessitando. Amém? Se for possível. Toda ceia nós vamos fazer isso. Toda ceia, que nem nós fazia lá no Ternura. Era na quarta-feira e lá a ceia era no sábado, né? Era santuário. Então, nossa, dessa mesa que nós faz aqui na Santa Ceia aqui, aquela mesa enchia assim, painel no chão. É a coisa mais linda de ver, viu? Mas lá tinha bastante gente, tem 80, 100 membros na igreja lá, né? Agora nós temos na minoria, mas para Deus nada é impossível. Amém? Vamos tentar fazer isso aí para nos ajudar alguém. É sempre que nem hoje aqui, né? Hoje eu estou avisando que agora domingo que vem é a Santa Ceia, né? É a Santa Ceia. E é o segundo culto da Emmanuel, Deus é conosco, né? Amém? Amém, Eu vou falar amanhã, domingo, eu vou falar, dar uma dica já aqui, vou falar muito sobre o que é o Natal para nós e o que é o Natal para outras pessoas. Amém? É isso que eu quero falar. Amém? Pronto, posso encerrar? 8:55, glória a Deus. Vamos colocar de pé então, vamos terminar em nome de Jesus. Agradeço ao pastor João que
cobriu a vez do Zezinho, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, o pastor Val, Deus abençoe nossos diáconos, nossa diaconisa, que Deus abençoe vocês também, em nome de Jesus. Que vamos tentar então, na nossa oração, a oração move montanha. Vamos ver se dia 21 nós conseguimos batizar uma pessoa aqui, em nome de Jesus. Se alguém na live quiser batizar e vir até aqui conosco aqui, fale um pouco adiantado com nós, mande mensagem no privado, no jeito que vocês quiserem. Nós queremos batizar uma pessoa, pelo menos uma pessoa. Eu queria pedir oração para mim, que eu vou fazer treinamento semana que vem lá. Vai 4 dias de treinamento. E não só por mim, a minha menina hoje fez também menor aprendiz. Estenda a mão de vocês aqui. Pai amado, Pai querido, aqui está teu filho, teu servo, Pai. E a filha dele também, tudo incluindo, papai. Que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ele vai, Pai, dar o início, Pai, do trabalho dele, Pai, na Yazaki, Pai. Que o Senhor esteja junto com ele, para que o Senhor proteja ele, Pai, que o Senhor dê força, Pai, dê entendimento e dê sabedoria para ele, Pai, nesse trabalho dele, Pai. Abençoando a filha dele também, para que em breve, agora, por esses dias, ela vai estar sendo uma menina de maior, Pai. Ela vai ser abençoada, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Estenda as mãos santas, Senhor, para os teus filhos, Pai. Abençoa, Pai. Mas eu vou pedir uma coisa para o Senhor, papai. Não dê serviço para o irmão João, não, porque vem atrapalhar o culto, Pai. Que ele pega o horário que não atrapalha o culto, Pai. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e Deus te proteja. Em nome de Jesus. Porque na Yazaki pega o terceiro horário, né? Aí pesa, né? Aí, se for de Deus, é de Deus. Amém? Porque um homem, eu vou falar, a igreja não trata de ninguém. Por isso, todos os homens e mulheres têm que ter o teu trabalho para sobreviver. Depois do trabalho, aí vem para a igreja, agradecer a Deus e receber a bênção de Deus e buscar a palavra de Deus, buscar a bênção de Deus. Graças a Deus. Isso. Sem Deus a gente não faz nada. Nós temos que estar sempre na presença de Deus, sempre pedindo a bênção de Deus. Antes, às 6h30, mais ou menos, passou 2 mocinhos ali. Falou, que hora que é o culto? Eu falei, 7h30. Falou, qualquer hora eu posso vir fazer uma visita? Seja bem-vindo, filho. Não conheço ele, não sei se é morador novo, não sei. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Né? Então vamos terminar então. Maravilhoso Deus Pai eterno e poderoso, Criador dos céus e da terra. Papai amado, papai querido, agradeço ao Senhor, papai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu para estar aqui, Pai, ouvindo a tua palavra, Pai. Agradeço aos meus irmãos que estão aqui, aos meus irmãos da live também, que permitiu estar aí, abrindo o teu coração para ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve de volta para nossas casas, nossos lares, cheio de bênção, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de felicidade, papai. Mas o mais importante, Pai, cheio do Espírito Santo de Deus, Pai. Abençoa, Pai, cada um de nós, Pai, que tenha uma semana, um fim de semana maravilhoso para nós, em nome de Jesus. Amém em altura. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do doce Espírito, esteja com nós todos, hoje e para todos sempre. Quem está vivo com Jesus diz? Amém. Aplaude o Senhor Jesus e cumprimenta o irmão, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fica com Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, Jesus.